como tem acontecido há algumas semanas, é o nosso momento de enfrentar os problemas que deixam o Brasil ainda mais ignorante. A começar pela educação, pela escola. A gente tem visto aí policiais jogando bomba em adolescentes, né? Aí acompanhamos mais uma vez na manhã de hoje, tumulto no metrô. Olha aí a confusão, gente. Uma enorme confusão, né? Olha que rolo isso aí. Isso é uma confusão entre estudantes e a polícia. Tá vendo? Olha, não é à toa quando se fala em educar que o Brasil se posiciona, presta atenção, em 74º lugar, num ranking de 144 países. Isso é o fim do mundo. Fica atrás de alguns dos países mais pobres do mundo. Madagascar, olha só, lá no Índico, uma coisa maluca. Togo, Zimbábue, é brincadeira. E enfrentamos uma das maiores crises também na educação. Ou seja, estudantes estão seguindo aí num protesto contra a reorganização escolar, batendo de frente também com o governo do Estado de São Paulo, que já publicou o decreto que autoriza a transferência de professores para a implementação desse novo sistema. Bom, agora, meu Deus, as escolas precisam de professores, de estrutura. Partindo para o âmbito nacional, acredite, olha, menos de 1% das escolas públicas oferecem uma condição mínima para os seus alunos. 1%, eu disse. Então, esse é o tema do nosso debate, que visa uma educação de qualidade. Então, nós vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre a atual situação do nosso sistema educacional em 20 minutos. E para tanto recebemos meu brother, que aqui está, que agora é parceirão mesmo, o apresentador do Jornal da Gazeta, o competente jornalista Rodolfo Gamberini. Hoje, o comentarista do jornal que está aqui, quando o assunto é política, quando o assunto é alguma coisa de nosso interesse, que é o Bob Fernandes, que é comentarista do Jornal da Gazeta, e os dois farão suas observações sobre os esclarecimentos que serão trazidos pelo chefe de gabinete da Secretaria da Educação, que é o Fernando Padula Novaes. Padula Novaes. Desculpa, Fernando. Você está bom, querido? Tudo obrigado bem? por ter vindo, viu? Bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, vamos começar com a nossa história. Quando eu falar 20, você ainda não veio, né, Bob? Quando a gente fala 20 minutos, é 20 para valer mesmo, no meio, enfim. Então nós vamos começar disparando o nosso relógio. Pode ligar o relógio aí. A partir de agora, o nosso papo vai durar 20 minutos. Fernando, muito se fala sobre a reorganização escolar. Eu tenho um número aqui, você vai dizer se é verdade, não são 311 mil alunos que serão movimentados em 162 municípios. Escrevi para não me enganar. Você pode nos explicar no que consiste essa história? Eu, pessoalmente, te digo, acho que o que faltou nisso foi informação. Muitas vezes eu também não tenho ideia do que ela consiste e por que seria boa, vamos dizer, para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Em primeiro lugar, muito obrigado, boa noite. Por favor, obrigado nós que agradecemos. Oportunidade, Rodolfo Gamberini, Bob Fernandes. Acho que realmente nós falhamos na informação, né? E com isso demos oportunidade a criar uma onda de boataria, e aí na boataria gera insegurança, da insegurança a mobilização, né? Então, vamos lá informar e explicar. O que é a reorganização? Reorganização é uma medida pedagógica que visa segmentar as escolas por faixa etária. O Estado atende desde o ensino fundamental, né, primeiro ano, que é o antigo primário, até o terceiro ano do ensino médio. Então, a reorganização visa ter escola específica para o ensino fundamental 1, escola específica para o ensino fundamental 2 e escola específica para o ensino médio. As pesquisas, neurociência, psicopedagogia, psicologia do desenvolvimento apontam o quê? Que espaços adequados por faixa etária ajudam no desenvolvimento de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Por quê? Criança precisa ter uma sala de aula, além da carteirinha ser menor, né, precisa ter mais cor, ser mais lúdico, ter figuras do alfabeto colada. Se o marmanjão de 17, 18 anos chegar lá no período da tarde, ele arranca ou pinta e tal.
Então, precisa ter o cantinho da leitura. A escola para o adolescente, ela precisa ter mais computador, mais laboratório. Então, este é o grande objetivo da reorganização, que reorganiza 754 escolas das 5.147 que o Estado tem. Por que 754? Porque às vezes não é possível, né? Porque a gente estabeleceu um raio de 1,5 km, 1.500 metros, para possibilitar que se consiga ir a pé. Quais são outras duas grandes vantagens, Ronivon, em relação à reorganização? Uma é facilitar a gestão. Se você tiver diretor, vice-diretor, professor coordenador, tendo que entender desde alfabetização até química, é muito mais complexo o processo de gestão educacional, o projeto político-pedagógico. A outra é ampliar as possibilidades de fixação do professor. Uma escola tem um tamanho limitado, 10, 15 salas, que é o tamanho físico, né? Se você tem desde o ensino fundamental, e no fundamental você tem 1 ou 2 professores, até o ensino médio, disciplinas que você tem uma menor oferta de aulas na grade curricular, na matriz curricular, tipo biologia, física, o professor tem que pingar em várias escolas para completar a sua jornada, né? Com uma escola exclusiva de ensino médio ou exclusiva de ensino fundamental, amplia a oferta de vaga até das disciplinas que têm menos aula. Com isso, aumenta a possibilidade do professor fixar a sua jornada em uma única escola. E aí só 2 observações, Rodolfo. Os melhores países em desenvolvimento educacional segmentam por faixa etária. Austrália, Finlândia, Inglaterra, Espanha, Holanda. Outra, os bons colégios particulares, Bob, aqui de São Paulo, segmentam também. Às vezes está até no mesmo quarteirão, mas são prédios absolutamente diferentes, horários de entrada e de recreio diferentes, equipes pedagógicas exclusivas, são prédios gigantescos, tá certo? Já que você citou, então, esse caso das escolas privadas e dos países que têm bom nível de educação, eu vou mudar a minha pergunta, porque a minha pergunta era outra. Na Europa, o nível de ocupação das salas de aula é abaixo do nível das melhores escolas privadas brasileiras. Eu hoje conversei com um diretor de uma escola privada famosíssima, cujo nome eu não vou citar, e a média de alunos da escola deles, dependendo do nível da escola, é de 24 a 30 alunos por sala de aula. Já que você está citando exemplos positivos para o plano de reorganização, nós vamos ter na rede estadual um nível de ocupação desse, de 24, 25 alunos? Não, o nosso módulo... E vocês estão concentrando alunos em menos escolas. Então, essa também é uma informação muito importante para a gente esclarecer, né? Porque criaram uma boataria falando, vai ter 90 alunos por sala de aula, ia ter que ter beliche, né, para os alunos ficarem ali. A reorganização respeitou rigorosamente o módulo, ou seja, 30 alunos, né, e diminuiu, antes era 35, 40 e 45. Agora é 30, 35 e 40. Ensino Fundamental 1, 30, Ensino Fundamental 2, 35 e Ensino Médio, 40. Né? Na média é sempre abaixo. Cabe dar aqui uma explicação, né? Porque senão vai chegar no primeiro dia letivo e vão querer falar disso. Olha, hoje nós já temos algumas escolas que têm alunos acima desse módulo. Por quê? É a área de manancial, a área que você não tem regularização fundiária, não consegue construir. Aí, entre deixar o aluno fora da escola ou colocar um pouco mais de aluno na sala de aula, a gente coloca mais. A reorganização não vai aumentar o número de alunos acima. Ao contrário, por quê, Rodolfo? O que nós fizemos? Nós não estamos tirando aluno daqui e entupindo na outra escola. Nós estamos reabrindo, sem gastar um centavo de dinheiro público, 2.900 salas de aula que estavam fechadas, ociosas nessas escolas. Padula, então, foi possível uma reorganização. Para retomar um pouco o fio da meada, você disse que faltou informação. O que significa, na verdade, admitir que houve uma precipitação, porque você não faz isso em 3 meses, algo que vai começar logo no começo do ano seguinte. E tem toda a defesa pedagógica, técnica, eu não estou capacitado para discutir, mas aqui não é a Dinamarca, aqui não é a Europa. Você imagine as dúvidas que as pessoas têm. Primeiro, alguém que tem um filho no primeiro ciclo e no ensino médio, ele vai ter que ter uma logística que mande cada um para um lugar. E não é escola particular, é escola pública, de pessoas que têm menos poder aquisitivo do que habitualmente tem que estar em escola privada. Então, me parece que o tempo entre o anúncio e o desejo e a execução era muito curto. Essa falta de informação tem a ver com a precipitação. Qual é a motivação?
necessidade econômica de fazer caixa no meio da crise do governo? Qual é? Porque tem motivações várias. Qual é a motivação? A motivação é pedagógica. Mas nesse tempo tão curto? Não, é que veja bem, você tinha de agosto até fevereiro do ano que vem para fazer. É que no meio dessa história criaram essa confusão. Mas é natural que criariam. Não. Era esperado, né? Não, em pessoas de boa fé não era natural. Quer dizer, você pegar, a gente também confiou, né? Então, pessoas que deveriam estar informando a população, como eram de sindicato, né? Eu fui conversar com várias mães em Guarulhos. Você é da política, a gente se conhece, você conhece o jogo. 2013 começou por causa de 20 centavos. O Brasil está pegando fogo. Imaginar que vocês vão fazer uma rearrumação que manda um guri para cá, outro para lá, e todo mundo ia assistir calado, quer dizer, me parece que aí é que houve a precipitação. E outro, não, por que eu não conversar antes e conversar agora, depois? Não, Bob, na verdade, vamos explicar então. A gente fez, num primeiro momento, dado esta realidade, estes objetivos que são pedagógicos, demos as diretrizes. E também vem caindo a taxa de natalidade em São Paulo. Tem cada vez nascido menos criança por casais. Você possibilita esta reorganização. Aí enviamos para as diretorias de ensino que iam fazer o estudo mais pormenorizado, conversando com estas comunidades locais. E fizeram, falaram, olha, esta escola aqui tem mais perfil para o ensino médio, esta aqui mais perfil para o ensino fundamental. E depois organizamos uma série de eventos que eram para informar as comunidades escolares. Em alguns lugares, para você só ter uma ideia, de 754 escolas que estão na reorganização, 90% não tem problema algum. Né? Tem problema ou não tem reação ainda? Não tem. Eles já estão num nível que já estão caindo na reação. Né? Porque no primeiro momento, qual foi a tática? Espalhar uma onda de boataria. Chegaram a divulgar um papelzinho lá que ia fechar 1.300 escolas. Conversa mole. Depois que ia acabar com o professor coordenador, professor mediador, que ia ter 60 alunos por classe. Quer dizer, tática para espalhar o pânico. Quando começamos a explicar, a fervura começou a baixar, aí começaram a inventar as ocupações. Né? Foi por isso que o senhor falou numa reunião com diretores de ensino que era preciso, do seu lado, fazer guerra de guerrilha contra esse movimento? Em primeiro lugar, Rodolfo... Aliás, Isso foi gravado. Isso foi gravado. Foi gravado, é a nova tática. Agora eles invadem reunião, não só escola. Jornalistas livres. Mas a reunião era secreta? Não, a reunião era interna, certo? Não era uma reunião pública, portanto não devia ter gente de fora. Mas o assunto que interessa a toda a sociedade não pode ter a presença da imprensa, por quê? Não, uma reunião interna não pode ser invadida por alguém que não foi convidado. Dar informações, na verdade, prestar as contas, tudo bem. Eles estão dentro das escolas, os jornalistas desse grupo, jornalistas livres, eles estão acompanhando essa movimentação toda dentro das escolas. É importante depois vocês ouvirem o áudio, né? E não basear na informação. Graças a Deus, eu já tenho, embora tenha 38 anos, já tenho alguns anos na administração pública, certo? E, felizmente, as pessoas me conhecem, sabe? Sou um sujeito educado, trato bem as pessoas, certo? Tentar me transformar num guerrilheiro, não vão conseguir, certo? Agora, o que está havendo do lado de lá é uma guerra, tá certo? Organizada por MTST, MST, centrais sindicais, sindicatos. Mas você falou em guerra de guerrilha. Eu falei que era uma guerra e a gente precisava reagir a isso. Mas com informação. Tem um clima muito aí que até mas espera um pouquinho, no começo, a gente tem né? Mas o tempo inteiro eu falo, a gente tem que reagir com diálogo, com informação, com conversa. Não é botando exército, do jeito que eles estão colocando aí, parece que eu estou querendo invadir com um tanque de guerra as escolas. Porque a violência silencia, né, o diálogo. Sim, né? Não acontece o diálogo isso. é permanente. Eu vejo, por exemplo, teve um menino de 18 anos aí que se deu muito mal com gás lacrimogêneo. Existem pais que jamais encostaram a mão num filho. De repente você vê um adolescente tomando um pau aí que... hoje tem uma foto de um soco na cara de um garoto, um moleque menor de idade, não sei se é essa foto. Talvez, foi a polícia que deu? Precisa a educação de uma forma um pouco muito mais ampla. Não é? Até para o próprio militar, né? Era isso que eu queria até perguntar para o Padula, porque no Brasil, nessa coisa beligerante, binária que virou, ou é isso, é aquilo,
todos os partidos e grupos políticos, sem exceção, sempre que há radicalismo e não só, sempre o discurso do criticado é: mas estão fazendo política. Mas é claro que estão fazendo política, está todo mundo fazendo política, o governo está fazendo política, os estudantes estão fazendo política, e ainda bem que estão todos fazendo política, senão a coisa não anda. É uma coisa de educação no sentido até mais amplo, né? Padula, eu vi uma declaração sua, e que você quando você era candidato à Câmara Municipal. E você disse que uma questão lá da Câmara estava sendo mal discutida, que os vereadores tinham que ir para a rua e conversar. Aí você disse o seguinte: não custa nada ir ao encontro da população. Isso foi declarado por você numa campanha em 2000, há 15 anos. Você mudou ou você perdeu a discussão na divulgação desse tema da reorganização? Primeiro, vocês chamam de reorganização. Eu tomei juízo em não ser mais candidato. Me apaixonei pela gestão pública. Deu sorte. Que sorte. A outra coisa, continuo achando, certo? Eu não tenho feito outra. Semana passada eu fui a Itapevi, Guarulhos, conversar. E aí que eu percebi, por exemplo, fiz uma reunião com mães, né? E fui explicando a reorganização. E aí o que a mãe falou? Mas no dia que eu fui na escola lá, no dia da informação, não foi o que me disseram. Né? É por isso que eu venho aqui e digo, nós realmente... É só você falar isso, Padula, que na verdade a Secretaria da Educação está aberta ao diálogo. Olha, nós estamos marcando, dizer aqui, uma audiência... Se a polícia deixar os estudantes chegarem na Secretaria da Educação, né? Não, mas olha aqui... Porque o diálogo com a polícia no meio é difícil, né? Não, mas Rodolfo, olha aqui, a gente não está colocando a polícia... Nós temos 40... Vocês cercaram, o governo do Geraldo Alckmin cercou o Caetano de Campos e fez um paredão na frente do Caetano de Campos numa das manifestações. Não, mas só para não invadir, mas não fez nenhuma reação violenta. Nós temos 40 mandados para desocupação de escola, né? Que, como você faz? Você tem um tempo para sair voluntariamente, no estrito cumprimento da lei. Não fez, a polícia tem que entrar. A polícia não entrou. Mas aí seria e não vai entrar. E aí o que eles fizeram? Não conseguiram a foto que queriam dentro da escola, foram para a rua para buscar a foto que querem. Falando em mandato, hoje a Defensoria Pública e o Ministério Público estão entrando com ação contra o Estado, pedindo a suspensão do projeto ou a suspensão por um ano para que possa ser discutida. Porque, na verdade, o que eu acho que você deve dizer, suponho eu, quando você está diante do espelho, é o seguinte: erramos no timing. Podia ter tido mais tempo. Então, até para explicar tudo isso. Olha, a Defensoria entrou, acho que estão até extrapolando um pouco, porque estão entrando no mérito da política pública. Você tem um governo democraticamente eleito que tem que executar política pública. Logicamente que nós vamos entrar com ação para caçar essa ação, se sair alguma liminar favorável. Já estou até me antecipando, né? Porque a gente tem que garantir o ano letivo. Imagina agora voltar tudo atrás. E imagina ficar discutindo 5 lances. Né? Olha aqui, o Bob, você que gosta e entende de política, né? Imagina discutir isso no ano que vem, né? Com lá o Chico da farmácia sendo candidato a vereador, mas a impressão, e tendo como plataforma dele reorganizar uma escola. Você tem razão, mas a impressão que a gente tem é que essa precipitação se deu exatamente porque o ano que vem está chegando e tem eleição. Padula. Não, então... O que faltou, pode ser. O que faltou para vocês foi o telefone do João Santana. Provavelmente. Precisava ter feito mais marketing, mais comunicação. Olha, o projeto é bom. O do PSDB vai ficar bravo com essa frase. Não, mas ele não é marqueteiro da Secretaria da Educação, né? A Secretaria da Educação não tem Eu queria voltar à questão da qualidade pedagógica do que vocês chamam de reorganização escolar. Há um estudo feito pela Universidade Federal do ABC, que segundo eles, essa reforma que vocês estão apresentando, ela não tem elementos científicos para fundamentar e nem sequer sugerir que implementar escolas estaduais com uma única etapa de ensino implica melhorias no desempenho escolar. Quer dizer, baseado em que vocês... Então, eu estava falando antes, quer dizer, as pesquisas, tá certo, de psicopedagogia, psicologia do desenvolvimento, neurociência, mostram que ter ambientes adequados é importante pedagogicamente. O problema da Universidade do ABC é o seguinte: eles pegaram um dado que nós temos, porque o que nós pegamos lá?
Para complementar esta decisão pedagógica, que é acertada, né, prova disso é que os bons colégios particulares praticam isso e os melhores países do mundo em educação praticam isso, a gente pegou e fez o seguinte: bom, qual é a média das nossas escolas da rede estadual nos indicadores nacionais de IDEB e do IDESP, que já tem segmento único? E elas estão acima da média. Eles pegaram este documento como se este fosse o fundamento da reorganização. E não é. Isso é só um indicador que demonstra o seguinte: olha, na nossa rede, as escolas que já estão reorganizadas também têm desempenho acima da média. Padula, 3 minutos. Padula, ainda nessa questão pedagógica, embora não seja um expert, educação é também respeitar a formação da amizade, do colega, dos amigos. Como é que você vai, sem ter tempo de explicar isso, você divide meninos, meninas que são colegas há 2, 3 dias, de repente interrompe, cada um vai para um canto. Isso conta, quem tem filho sabe que isso conta muito na decisão. Tente colocar um filho teu numa escola que ele não está querendo ir porque os amigos estão na outra. É isso que precisa ser... Claro, sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente transfere a turma toda, certo? A gente não transfere um aluno para cá, o outro para lá. A gente reorganiza os colégios. Pega o caso mais emblemático, que é o Fernão Dias, né? O Fernão Dias está aqui na Pedroso. Aí você sobe a Teodoro e vira na João Moura. Na João Moura está lá o Godofredo Furtado. O Clóvis Rossi, que outro dia escreveu até um artigo, falando: olha, tem que ocupar. Não? Diz o seguinte: eu estudei nos dois, né? Aí, o que tem? O ensino fundamental vai para lá, todo mundo que está hoje no Fernão, que estuda no fundamental, vai todo mundo com os seus colegas, com os seus amigos, com a namorada, vai todo mundo para o Godofredo. Todo mundo que está no Godofredo no ensino médio, vem todo mundo para o Fernão. Prova disso é o seguinte: a dirigente esteve lá para dialogar com os ocupantes do Fernão. Falou: qual é o problema do Fernão na reorganização? Não, aqui não tem, mas a gente quer acabar com a reorganização, né? Rony, posso fazer uma pergunta? Você tem que fazer, porque tem que fazer. Tá bom. Não, o Ministério Público e a Defensoria Pública, nesse processo com que eles entraram hoje, um dos temas que eles tocam é o seguinte: que o ano que vem tem que ser o ano de uma discussão ampla com a sociedade, blá, 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 blá. O governo diz que vai fazer uma audiência pública. Uma audiência pública é razoável, é suficiente para se discutir uma questão como essa? Importante ter O ano de 2016 vai ser usado para essas discussões ou vocês acham que esse é um prazo muito grande? Então, é importante ter essa oportunidade. Nós vamos fazer uma grande audiência pública, que é quarta-feira, no Memorial da América Latina, às 9 horas da manhã, metrô Barra Funda. Além disso, a gente está instituindo comissões regionais, né, de mediação, para que façam as conversas regionais e também as audiências regionais. 30 segundos. Está colocando, pedindo para o pessoal indicar os representantes das escolas, que eles não chamam de representantes, eles chamam de porta-voz. Então, é um amplo diálogo. Agora, nós vamos pegar uma questão que o Ministério Público e a Defensoria fala e estamos colocando no calendário escolar do ano que vem, antes deles falarem, que é uma discussão mais ampla, quer dizer... Mas que depois de feita a mudança? Não, mas não é a mudança é pequena, Rodolfo. O ano que vem nós queremos discutir o seguinte: é a escola que queremos. Né? Porque, independente de ser organizada ou não reorganizada, a escola precisa fazer mais sentido para o jovem. Vivemos 20 minutos, acabou. Acabou. Me perdoa, Fernando. O Ronifon é muito duro. Não, coitado de mim. E agora que ele ia explicar... de açúcar e mel, não é. E agora que ele ia explicar como é que eles iam combinar com o lateral para fazer o ano que vem. Já avisaram os russos. Não, como diz o Mário Sérgio Cortella, o aluno é do século XXI, o professor do XX é a escola do XIX, né? Então você tem que repensar essa escola. É verdade. Que não é a reorganização. E é isso que nós vamos fazer o ano que vem. Fernando, muito obrigado por ter vindo, querido. Muito obrigado. Rodolfo, você é um craque de bola, que sem você aqui não sei o que eu faria da minha vida. Bob, obrigado também por ter vindo. Sua primeira, espero que de uma série maior prazer pela primeira vez do outro lado da tela, que só vejo ele do outro lado. Então, eu quero agradecer muito a presença do meu brother, Rodolfo Gamberini, que é apresentador do Jornal da Gazeta, do Bob Fernandes, que é comentarista do Jornal da Gazeta, e também a presença do chefe de gabinete da Secretaria da Educação, que é o Fernando Padula Novaes. Semana que vem tem mais 20 minutos.